Olá a todos, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no webinar do PICE, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2023. Nós vamos aguardar alguns segundos aqui para que todos os participantes se conectem aqui no Zoom Webinar. A gente começa em mais ou menos 30 segundinhos, só esperando estabilizar o número de participantes aqui. Muito obrigado por terem se conectado. Nós vamos começar em alguns... Bom, estabilizou o número aqui. Muito obrigado a todos pela presença. A gente vai começar aqui o webinar de resultados do PICE, do Pátria Infraestrutura Core Energia. A gente vai falar aqui sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023. Conosco temos hoje aqui Marcelo Souza, que é sócio do Pátria, também head da vertical de energia e head dos fundos de renda aqui do Pátria, e também Marcelo Franco, né, os dois Marcelo e Marcelo. Marcelo Franco é o diretor aqui responsável pelo fundo de renda, no caso o PICE, né, eles vão conduzir aqui a apresentação e depois, ao final, nós vamos abrir, como sempre, para perguntas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas durante o webinar. Tem uma caixinha aqui de Q&A, né, e quem tiver qualquer dúvida, estamos também sempre à disposição via website, né, no site do pice11.com.br. Podemos receber perguntas por aqui e por lá também. Bom, desejo a todos um bom webinar. Vou passar aqui a palavra para o Marcelo Souza para a abertura aqui do webinar. Maravilha, Bruno, obrigado. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. Obrigado por todos vocês que estão aqui conectados conosco para este nosso webinar, né, trimestral do PICE. Vamos falar hoje aqui sobre o andamento do fundo, os resultados, as distribuições referentes aqui a este primeiro trimestre de 2023, tá? Então, comigo vai estar o Marcelo Franco, já aqui apresentado, para que a gente possa percorrer aqui uma breve apresentação, né? E, na sequência, para que a gente possa abrir, então, para perguntas, tá bom? Muito bem, então vamos projetar, por favor, a apresentação. Ótimo. Seguindo aqui, então, na apresentação, eu começo só lembrando para vocês, certamente vários dos senhores e das senhoras que estão aqui conosco já conhecem o Pátria, né, já vêm nos acompanhando há bastante tempo, mas acho que vale a gente, então, fazer uma breve atualização do Pátria e depois a gente entra aqui diretamente no PICE e nas suas atualizações, tá? Indo para o Pátria, por favor. Lembrando aqui a todos, né, o Pátria é o maior gestor de recursos alternativos da América Latina. A gente vem atuando no Brasil e em outros países da região há mais de 30 anos, exatamente 35 anos, e desde então crescendo bastante nossas atividades. Temos hoje 138 bilhões de reais sob gestão, de novo, com este número sendo a maior empresa de gestão de recursos alternativos, mas não somente como firma, individualmente, nas três principais estratégias, também somos os maiores, né? Então, Private Equity, infraestrutura, que é o assunto de hoje, e crédito, também são três verticais que individualmente são líderes aqui dentro da gestão do Pátria na América Latina. Lembrando a todos que o Pátria é uma companhia listada na Nasdaq, em Nova York, portanto, que segue os mais altos níveis de governança corporativa, de divulgação de resultados, de processos de compliance, processos internos, etc., que para nós também é algo muito importante, até mesmo para ter a confiança aqui de vocês, né, para que possam investir com uma firma que, de novo, tem as melhores práticas globais de gestão, tá bom? Avançando, então, para o próximo slide, lembro a vocês aqui quem são as pessoas, né, que estão diretamente envolvidas aqui nessa estratégia, que sempre estarão aqui à disposição de vocês. O time de gestão do PICE, né, aqui sob minha liderança, mas conosco aqui o Marcelo Franco e o Bruno Fregonese, né, o Marcelo diretamente atrelado aqui à estratégia, né, de fundos de renda, e o Bruno, que é a pessoa do nosso time de relações de investidores, a pessoa que dirige aqui esse time para estar cada vez mais próximo e também entregando tudo que os nossos investidores precisam do ponto de vista de esclarecimento, relatórios, divulgações, etc. E, por fim, do lado direito, o nosso time de relacionamento, né, liderado aqui pelo nosso sócio José Teixeira,
né, todas as pessoas que estão aqui elencadas, que fazem a cobertura dos nossos clientes. Então, cada uma delas, na sua determinada especialidade, estão totalmente à disposição de vocês para também criar esse vínculo e essa experiência dos nossos investidores cada vez mais positiva. Tá? Passando, então, para o slide seguinte, vamos diretamente lembrar aqui alguns highlights sobre o PISC, antes que o Marcelo entre no detalhamento. Então, o sumário aqui de onde estamos com o nosso fundo, né? Lembrando, esse fundo está totalmente investido, né, em instrumentos de dívida mezanino, com um conjunto de parques eólicos do grupo Care, né, que vocês conhecem, num retorno totalmente contratado, né, um fluxo de longo prazo, com yield definido, indexado à inflação, de novo, uma estrutura bastante robusta que temos aqui para este investimento. Desde a criação do fundo, já distribuímos um pouco mais de 150 milhões de reais, né? Desde então, um yield de 12,5%, né? Na verdade, nos últimos 12 meses, mais notadamente, tá? Obviamente, isso com relação ao preço atual das ações, com relação ao preço de emissão, 8,5%. Hoje, no valor da cota de mercado, tá? Este título, né, a cota do nosso fundo, ela tem um retorno implícito de IPCA mais 12, né, inflação mais 12, ou seja, continua sendo um título muito atraente para quem quer entrar, e para quem continua investido, a gente continua entregando resultados bastante robustos, né, dividendos bastante robustos. E olhando para frente, a gente mantém aqui uma distribuição esperada de R$ 6 a R$ 8 por cota, né, para o terceiro ano do fundo, ou seja, e para o próximo trimestre, R$ 1,80, tá? R$ 1,80 por cota no trimestre de junho e agosto. Obviamente, na medida que as operações vão avançando, a gente vai revisitando e atualizando todos os nossos investidores com relação às expectativas de distribuição futura, e nós vamos dar mais detalhes, né, com relação a isso logo à frente. Vocês vão ver que o título é, sim, muito robusto, ele pode ter algumas variações aqui intraperíodo, por conta da operação dos ativos, mas no longo prazo é uma dívida contratada e, portanto, que sempre voltará aqui a entregar os seus resultados previstos, né? Olhando também aqui com os benchmarks, né, ou seja, hoje o retorno do PIS continua apresentando, né, um prêmio sobre as NTNBs, na verdade, prêmio esse que aumentou recentemente, né, desde o início do fundo, a gente vai dar mais detalhes aqui para vocês, e, como dissemos, né, dado o fato que a cota de mercado ela teve, sim, uma desvalorização por conta de questões exógenas, né, principalmente, existe um upside de 54% entre a cota de mercado e a cota patrimonial. Cota patrimonial que é a cota que reflete a expectativa futura de resultados desse ativo, dada a característica deste título que a gente tem aqui, e o Marcelo vai dar mais detalhes para todos aqui logo à frente. Tá? Avançando, então, para o próximo, eu queria lembrá-los, né, o que está por trás dessa tese. Né? Nós já explicamos isso para vocês, o Pátria está a todo momento buscando apresentar para os nossos investidores, o nosso público-alvo, oportunidades diferentes, né, e adequadas para o nível de risco de cada investidor, e, portanto, este ativo, este produto, ele tem essa característica de ser o quê? Um produto voltado para a renda, ou seja, para entrega de dividendos, com baixo risco operacional, em ativos contratados. Neste caso, o caso do PIS, uma dívida totalmente contratada, que tem, por sua vez, uma gestão ativa do Pátria em todos os, vamos chamar assim, os projetos onde essas dívidas estão colocadas, né? Lembrando também que este produto, ele traz o benefício fiscal para os nossos investidores, pessoas físicas, né? E, portanto, uma isenção de imposto de renda aqui, alíquota zero de imposto de renda, tanto nos dividendos quanto no ganho de capital, que, de novo, é algo muito poderoso, né? Lembrando também que este fundo é um fundo listado, negociado na B3 e, portanto, provê liquidez para os investidores que querem, a qualquer momento, entrar ou sair do papel, né? Portanto, um ativo listado na Bolsa. Tá bom?
Muito bem. Com base nisso, agora eu passo a palavra para o Marcelo para que ele possa trazer mais detalhes aqui sobre o andamento dos ativos e do nosso produto. Por favor, Marcelo. Marcelo, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos aqui por estarem conosco. É sempre um prazer ter vocês aqui no nosso webcast. A atualização desse trimestre ela vai ser bastante rápida, não temos grandes surpresas nesse trimestre, tá? Então, seguindo aqui com os pontos principais, tá? Então, o portfólio do PIS está alocado em 3 debêntures, de 3 projetos eólicos, tá? Então, são 2 projetos no Ceará, que são projetos do Serrote e projeto Serra do Mato, e um projeto no Rio Grande do Norte, que é o projeto de Afonso Bezerra, tá? Esses projetos, quando você soma os 3 projetos, eles têm uma capacidade instalada de quase 500 megawatts, o que é aí suficiente para abastecer quase 1 milhão de pessoas, tá, pessoal? Acho que são projetos bastante significativos, tá? O PIF investiu nesses 3 projetos via um mecanismo de debênture mezanino, tá? Esses instrumentos têm aí uma duração de 20 anos, então a gente está aí indo agora para o terceiro ano do nosso investimento nessas debêntures, tá, pessoal? Tem aí uma duração até de mais 20 anos aí do nosso investimento. Seguindo para a próxima página, a gente queria dar um pouco do update da geração dos projetos. Tá? Nos últimos 3 meses, a gente viveu aqui o período em que a geração ela vai ser um pouco mais baixa naturalmente, como vocês conseguem ver aqui na curva de geração esperada, né? Esse período que a gente chama de período de vento mais baixo. Tá? Sempre no começo do ano, aí, no período entre fevereiro e junho, né, de janeiro e junho, no primeiro semestre do ano, a geração tende a ser um pouco mais baixa, e no segundo semestre, quando a geração de fato é muito mais alta. Tá? Então, vocês podem ver aqui que a geração no período de vento mais forte do segundo semestre chega a ser 2, 3, 4 vezes maior do que a geração do primeiro semestre. Então, o que os projetos fazem, né, todo projeto eólico faz no período de vento mais baixo é fazer ali o período de manutenção, você prepara ali as turbinas para que elas possam gerar o máximo de energia na safra aí de vento mais forte que vai acontecer no segundo semestre. Tá? Então, nesse primeiro trimestre, de certa forma, como já era esperado, a geração foi um pouco mais baixa, foi um pouco abaixo daquilo que estava esperado, mas o impacto já estava na linha do que a gente imaginava quando nós fizemos o último webcast com vocês, dado que esse é o período de vento mais baixo, como eu mencionei anteriormente, tá? A gente vai monitorar a partir de agora bem de perto os meses de junho, julho, agosto até o final do ano, que são, né, os períodos em que a geração esperada ela vai ser muito mais forte, né, em que a gente imagina que os projetos devem gerar um pouco mais, né, gerando mais energia, geram também mais caixa, tá? Acho que esse é o ponto principal aqui do ponto de vista de geração. Seguindo aqui para a próxima página, a gente queria só mencionar para vocês que essa geração tem sido um pouco abaixo do esperado, né? Ela é decorrente do fenômeno Laninha, né? É um fenômeno climático cíclico que, né, acontece de tempos em tempos, né? E aqui no Brasil, particularmente, a gente vem passando pelo ciclo do Laninha nos últimos 18, 24 meses, tá? O que é o efeito do Laninha, né? Ele basicamente ocorre por uma certa redução na temperatura do oceano, que provoca algumas alterações climáticas que são o seguinte, né? Na região Nordeste, o Laninha ele tem o efeito de aumentar a chuva e, por sua vez, reduz a velocidade do vento, né? O que, de certa forma, é um pouco deletério para a geração eólica, tá? Eu acho que a boa notícia aqui é que existe aqui uma luz no fim do túnel, né? Em que o efeito climático do Laninha, a cada semana que passa, as agências meteorológicas vão tendo mais e mais confiança de que o efeito do Laninha está chegando no fim, e a gente vai entrar no efeito contrário, né, que é o também conhecido como El Niño. Tá? O El Niño ele tem exatamente o efeito oposto, ele costuma ter muito mais seca no Nordeste, então vai ter menos chuva no Nordeste, mas, por outro lado, ele costuma ter muito mais vento. Tá? A gente, inclusive, trouxe essa página no nosso webcast do trimestre anterior, e aí agora a gente trouxe esse gráfico do canto superior direito atualizado, né? Na versão anterior, quando a gente olha para esse gráfico, ele ainda estava, de certa forma, né, um gráfico na faixa azul, né, que a temperatura do oceano está um pouco mais baixa. Agora, nesse mês de
Maio, junho, a gente acabou de entrar no vermelhinho. Se vocês olharem bem no cantinho direito aqui, dá para ver que a temperatura do oceano já está neutralizada, já está entrando no nível de temperatura que é o efeito do El Niño e que a gente imagina que deve ser um sinal positivo aí para o regime de vento, o que pode ser bastante interessante aqui para a geração eólica dos ativos que o fundo investe, tá? Então, como eu mencionei lá atrás, a gente vai continuar acompanhando bem de perto aqui a operação desses ativos. O segundo semestre é quando, de fato, a maior parte da geração ocorre, né? E a gente vamos acompanhar esse tema bem de perto, imaginando aí que pode ter uma melhora do regime de ventos, tá? Acho que essa é a principal mensagem que a gente queria passar para vocês. Dado que a geração eólica, o investimento em ativos de infraestrutura de geração eólica tem essa componente de ciclicalidade, né, que você pode ter períodos em que o regime de vento pode ser um pouco melhor ou um pouco pior, exatamente por isso que o PIS fez esse investimento via a dívida mezanino, tá? De modo que a gente tem um retorno contratado com esse investimento. Tá? O ponto principal aqui é que a nossa dívida mezanino ela tem preferência no recebimento dos fluxos de caixa do projeto, tá? Então, quando o fluxo de caixa do projeto vem conforme esperado, a gente recebe a nossa parcela do fluxo de caixa conforme esperado. Se o fluxo de caixa do projeto vier um pouco abaixo do esperado, a gente toma mais e mais esse fluxo de caixa proporcionalmente. No limite, a gente toma praticamente todo o fluxo de caixa, tá? Mas acho que a grande vantagem de você investir via um mecanismo de debênture relativo a um instrumento de equity normal é que, mesmo que o fluxo de caixa seja abaixo do que foi o retorno contratado pelo instrumento, né, essa diferença entre o retorno que é contratado e o fluxo de caixa que de fato é recebido dos projetos e, consequentemente, distribuído para os cotistas, ele se incorpora no valor patrimonial da cota. Tá? Então, a gente até trouxe aqui um exemplo numérico, considerando, né, o valor patrimonial do fundo, né, em maio de 2022, que era R$ 105,79 por cota. Aí a gente considera aqui o retorno contratado, né, do nosso investimento, que seria, né, de R$ 10,29 por cota. E as distribuições que o fundo fez para o cotista, essa diferença entre aquilo que é o retorno contratado do investimento e o dividendo que foi distribuído, ela não se perde. Ela se incorpora ao patrimônio líquido do fundo, né, de modo que os projetos, eles, né, o montante de dívida que os projetos precisam pagar para o fundo, ele se reajusta, né, num evento em que a distribuição de dividendo ou a distribuição de fluxo de caixa seja um pouco menor, o que protege o retorno de longo prazo do investidor do PIS. Tá? Então, acho que esse é um ponto que vale destacar aqui. Eu estou até monitorando aqui as perguntas que o pessoal mandou no chat, queria já aproveitar para endereçar esse ponto. Né? Então, basicamente, a maneira que a proteção para o investidor ela ocorre dentro do mecanismo de debênture mezanino é que, se em um determinado ano a distribuição de dividendos for um pouco menor do que o retorno intrínseco desse investimento, do ponto de vista do retorno contratado das debêntures, né, que é o IPCA mais 6,5, que a gente costuma mencionar para vocês, essa diferença se incorpora, né, ao patrimônio líquido do fundo, de modo que o projeto vai pagar essa diferença lá no futuro, tá bom? Acho que essa é uma mensagem importante que a gente queria reforçar aqui para vocês. Tá? Seguindo aqui para a próxima página, a gente queria mencionar para vocês um pouco de como é que se compara, então, a performance do nosso fundo contra o principal benchmark que a gente olha aqui como referência, que é a NTNB. Tá? Então, uma primeira visão que a gente traz aqui seria de um investidor que investiu conosco, né, na primeira emissão de cotas do fundo, né, lá em março de 2021, né, e foi aí coletando os dividendos que o fundo distribuiu até então. Né? Esse investidor ele veria uma rentabilidade total de R$ 28,72, que é basicamente o valor da cota patrimonial que se apreciou, né, de R$ 100 para R$ 107, mais todos os dividendos que foram pagos desde então. Né? Ao longo desses 2 anos e 2 meses, aí, a gente já distribuiu quase R$ 20 por cota, que dá um rendimento total de R$ 28,72 por cota. Se essa pessoa tivesse também comprado uma NTNB de distribuições semestrais e com um período equivalente, né, e ficasse com essa NTNB marcada na curva, né, o rendimento dessa NTNB seria de algo como R$ 23,76. Né? Então, quando a gente olha do ponto de vista patrimonial, né, ou então uma outra forma de dizer, quando a gente olha do ponto de vista de marcação na curva,
o PIS tem entregado aí um retorno acima da NTNB, isento de impostos, né, com todos esses benefícios que são decorrentes do investimento em FIPs de infraestrutura, tá? Aí, passando para a próxima página, a gente queria falar um pouco sobre como seria essa mesma comparação aí, só que com relação à marcação a mercado, né? Então, aqui a gente compara qual que é a marcação a mercado dessa mesma NTNB equivalente, né, com distribuições semestrais, né, e qual que é o valor de mercado do PIS ajustado pelos dividendos que foram distribuídos ao longo do tempo, né? Então, dá para ver aqui que o fundo, né, o PIS tem uma correlação bastante grande com o valor de mercado das NTNBs. Em alguns períodos o PIS pode estar com um retorno até um pouquinho acima da NTNB, em outros períodos está um pouco abaixo. Agora é um período que o fundo está com um retorno um pouco abaixo, mas até nos últimos dias, não está mostrado nesse gráfico, a gente usou a data base de 31 de maio, mas nos últimos 5 dias aí o valor da cota já subiu um pouquinho também, tá? Também acompanhando aí uma melhoria do retorno das NTNBs. Então, né, aqui a gente tem também uma certa correlação significativa, né, do fundo com a NTNB, né? Então, da mesma forma que quem investe na NTNB, quando a taxa de juros aumenta, o valor da NTNB cai, né? A cota do fundo, de certa forma, também tem essa tendência a cair, mas quando você ajusta pelas distribuições de dividendos, essa diferença já se torna bem menor, tá, pessoal? A gente queria também aproveitar para trazer essa comparação aqui do ponto de vista de valor de mercado, tá? E acho que o ponto principal aqui, o que nos traz para a próxima página, que é o prêmio que hoje o PIS tem sobre a NTNB, né? Então, quando nós fizemos, né, o IPO do fundo em março de 2021, a NTNB bruta tinha uma rentabilidade em torno de 3,5%, e quando você faz uma taxa líquida equivalente pelo imposto de renda, essa rentabilidade seria de 2,4%, né? E debêntures equivalentes de infraestrutura na mesma época tinham uma rentabilidade de 4,1%, né? E o PIS tinha uma rentabilidade esperada de 6,5%, tá? Agora, se você translada agora para maio de 2023, né, a rentabilidade das NTNB subiu, né, ou seja, o valor de mercado das NTNBs, de certa forma, também mudou, né? Então, hoje, você pega os últimos 30 dias, né, a taxa bruta das NTNBs está em 5,7%, a taxa líquida está em 4,2%. As debêntures de infraestrutura também tiveram um aumento no seu retorno, mas o PIS teve um aumento ainda maior no retorno esperado, né? Hoje, PIS, considerando o valor de cota no final de maio de 2023, que era de R$ 69,54, o retorno implícito do PIS era de IPCA mais 12%, né? O que dá aí um prêmio de 7,8% contra a NTNB equivalente, quando ajustado aí pela taxa líquida de imposto de renda, tá? A gente acredita que os fundamentos do fundo eles continuam sólidos, a gente não vê nenhum problema estrutural com o fundo, a gente tem as proteções específicas que a nossa debênture de mezanino foi estruturada, né? Mas hoje, acho que na nossa visão aqui, tem um prêmio de retorno bastante significativo sobre o valor implícito das NTNBs. Tá? A gente vê que, para quem tem interesse de entrar nesse investimento, tem um retorno bastante atrativo, com uma série de proteções contra downsides, tá? Mas para quem está conosco, né, que investiu conosco lá atrás, de 2021, a gente queria reafirmar para esses investidores que o nosso retorno de longo prazo, de IPCA mais 6,5%, continua mantido, né? E que, né, se você tivesse que comparar com o mesmo investimento equivalente de uma NTNB lá em março de 2021, e se continua entregando um retorno superior do que a NTNB, quando considerado a metodologia de análise patrimonial que a gente mostrou lá atrás, tá, pessoal? Acho que esse é o principal ponto que a gente queria trazer aqui com essa análise, tá? Seguindo para a próxima página, a gente queria falar um pouco aqui sobre a expectativa de distribuição para esse terceiro ano do fundo, tá? Então, a gente mantém aqui o nosso guidance de entre R$ 6,00 e R$ 8,00 distribuição para o terceiro ano do fundo, que conta aí a partir de março de 2023 até abril de 2024. Tá? O fundo já distribuiu R$ 1,95 nos primeiros 3 meses e a nossa perspectiva é distribuir R$ 1,80 nos próximos 3 meses. Tá? Então, agora, no mês de junho, de julho, de agosto, a gente deve distribuir algo como 60 centavos por cota nos próximos 3 meses. Tá, pessoal? A gente queria trazer também essa informação para vocês. Não muda significativamente do nosso guidance do mês anterior, tá? Mas esse é um ponto que a gente queria reforçar. Tá? Com os ativos
100% operacionais, a gente vai continuar aí monitorando a geração dos ativos e no próximo trimestre a gente deve indicar para vocês aí qual que é o guidance de distribuição para os próximos meses, tá? Acho que esse é o ponto principal aqui com relação ao nosso guidance de distribuição, que não muda muito com o que a gente já vinha pagando, com o que o fundo já vinha pagando nos últimos meses, tá? Acho que aqui só para finalizar, então, na próxima página, só para a gente reforçar os pontos principais aqui e sumarizar antes da gente partir para as perguntas, que eu já vi que tem várias perguntas aqui entrando no chat, tá? Então, o fundo está alocado nessas debêntures mezanino, com retorno contratado e atrelado à inflação, tá? O retorno de longo prazo do fundo, ele continua protegido pelos mecanismos de proteção que a gente estruturou. Então, para o investidor que investiu conosco lá no IPO retorno, a gente mantém o guidance de que esse retorno é de IPCA mais 6,5%, e para os novos investidores que quiserem investir conosco agora no valor no valor atual da cota, esse retorno ainda é muito maior, algo como IPCA mais 12%, muito por conta do fato da cota estar bastante disputada, tá? Para o terceiro ano do fundo, a gente reafirma aqui a nossa faixa de distribuição entre R$6 e R$8 por cota, tá? E a gente vê aqui como uma oportunidade de investimento bastante significativa, né? Dado que tem um upside aí de mais de 50% entre o valor de mercado hoje, né, e o valor da patrimonial, né, considerando a data de fechamento aqui de maio de 2023, tá, pessoal? Acho que essas são as principais mensagens que a gente queria passar aqui para vocês, e vou aproveitar aqui para a gente passar para a parte de perguntas e respostas, em que a gente pode tentar endereçar aqui as suas dúvidas e os seus comentários, tá, pessoal? Ótimo. Não, maravilha, Marcelo. Deixa então eu já aproveitar e já pegar aqui, eu já vi, temos várias perguntas, e algumas delas vão no mesmo ponto aqui, né? Que é por que a gente revisou o dividendo, que antes era 0,75, né, por cota, agora está 0,60, e por que isso a gente continua acreditando no retorno que a gente ofereceu, né? Por que isso funciona? Então, vamos lá. Primeiro, este é um título, né? Nós não investimos em equity, né? Se a gente tivesse investido em equity, se o projeto gera menos, aquela geração a menor daquele período, nós incorporamos, né, no dividendo menor e ficou no passado, para frente é o que vier de dividendos, né? Na dívida estruturada por nós é diferente. Por quê? Porque essa dívida ela tem um valor principal e uma taxa de juros atrelada. Sendo que, à medida que o projeto vai gerando resultados, eles vão nos pagando. Como os projetos geraram um pouco abaixo, e lembrando, não só os projetos da Quema, vários projetos do Nordeste, por conta dos temas, dos regimes de ventos que estão acontecendo, estarem piores nesse momento, está acontecendo é que nós estamos recebendo menos dividendo agora, e, portanto, distribuindo menos dividendos para os nossos investidores, mas o que está acontecendo é que esse valor a menor ele está sendo capitalizado na nossa dívida. A nossa dívida está enchendo com essa parcela de dividendo que não foi paga, né, mas que será paga no futuro. E, por isso, a cota patrimonial se comporta do mesmo jeito. É por isso que, neste fundo, muito mais do que qualquer outra situação, a melhor reflexão de valor para o que o investidor vai receber no futuro é a cota patrimonial, por conta da característica do instrumento que a gente tem, né? Então, por isso que nós estamos aqui assegurando para vocês, né, e realmente sendo aqui bastante transparentes, de que, a despeito de que, né, tivemos que fazer uma pequena redução agora no dividendo, né, por conta da geração a menor dos parques, diretamente por conta disso, o título nos dá o direito de cobrar isso no futuro. No futuro, em os projetos gerando, e a expectativa é que isso volte, né, a geração volte a ficar no patamar médio ao longo dos próximos anos, né? Pode ser que no curto prazo, sempre a gente tem alguma volatilidade, mas olhando para o médio e longo prazo, a tendência é que a gente receba 100% da dívida lá estruturada e, portanto, o valor que não foi pago está lá capitalizado e, portanto, volta em dividendos futuros. Então, por isso que vocês vão sempre ver nós aqui reiterando que o retorno que foi oferecido para vocês lá na emissão, e quem está conosco até hoje, né, quem ficar conosco, continuar conosco aqui no médio e longo prazo, verá esse retorno sendo entregue, que é o IPCA mais 6,5% líquido de imposto de renda, né?
Então, para quem está carregando esse papel, essa é a característica desse ativo, e a gente acredita muito, dada a estrutura, na resiliência dele. O tema que a gente sempre traz à mesa é para novos entrantes, né? Quem quiser comprar um pouco mais, né, deste papel, como a cota de mercado sofreu, e, de novo, não só o nosso fundo, mas todos os listados, dado, obviamente, o aumento da taxa de juros, né, a cota de mercado está abaixo, né, da cota patrimonial. E, neste caso específico, ainda com um upside ainda muito mais cristalino, por conta da explicação que eu acabei de dar no que diz respeito à cota patrimonial, né? Então, por isso que a gente sempre também traz a mensagem, quer dizer, para quem está conosco desde o início e continuar, a expectativa é de que, a despeito de ter alguma volatilidade de dividendo no curto prazo, aqui no longo a gente entregue exatamente o que prometemos, mas também quem quiser comprar um pouco mais ou quiser entrar agora, a oportunidade é muito interessante, como mencionamos, IPCA mais 12. Tá? Então, com isso, eu vi que tem algumas perguntas que estão na mesma direção aqui, e, né, eu acho que era importante a gente deixar isso muito claro para não deixar dúvidas aqui para os nossos investidores. E com isso eu pego mais uma outra aqui, que é uma pergunta diferente, mas que é se estão previstas novas emissões e, caso positivo, se elas seriam realizadas abaixo do valor presente, né? Então, muito bem. Então, lembre aqui, o Pátria, obviamente, respeita muito aqui os nossos investidores. Nós não queremos criar uma diluição desnecessária para os nossos investidores, tá? A despeito de nós vermos e continuar vendo boas oportunidades de mercado para a gente trazer para o fundo, tá? Nós não faremos isso no curto prazo enquanto a cota de mercado estiver nos patamares que elas estão hoje. Pelo menos esse é o nosso plano e estamos aqui sendo totalmente transparente para vocês, de novo, para não gerar uma diluição indevida. A menos que em algum momento a gente enxergue alguma oportunidade que gere valor para os nossos investidores atuais, né? E aí, obviamente, se formos fazer isso, não tem nada nos planos agora, certamente faremos isso da forma mais transparente e mais amigável possível. Mas não queremos, pelo contrário, agora, trazer uma experiência negativa. Queremos que todos vocês que estão conosco tenham uma ótima experiência de investir conosco e continuar investindo conosco nesse tipo de estratégia. Tá bom? Martial, não sei se você quer complementar alguma coisa, se tinha alguma das perguntas aqui que eu não respondi. Eu vou pegar mais algumas perguntas aqui, tá? Tem uma pergunta aqui que em percentual, quanto do resultado está indo para o equity, né, que seria para o acionista, que é a Care, e quanto está indo para os detentores das debêntures, que é o PIS, tá? Para esse ano de 2023, todo o caixa que for gerado pelos projetos, ele vai ser dividido da seguinte maneira: 90% vai para a amortização das debêntures, tá? 90% vai para as debêntures e 10% vai para os acionistas, vai para o equity, tá? E aí tem uma outra pergunta aqui, que ela fala o seguinte, que se os valores que estão atualmente distribuídos pelo fundo são compostos somente por juros das debêntures ou são compostos por juros mais amortização do principal, tá? Como que funciona o instrumento da nossa debênture, tá? O juro da debênture, ele sempre acrua, tá? Então, a debênture, o juro dela é sempre uma correção monetária. Então, todo dia, essa debênture vai lá e acrua a IPCA mais 6,5 equivalente ali, líquido para o cotista, tá? Então, está sempre acruando ali, o valor da debênture, ele vai aumentando, tá? Vai aumentando o saldo, todo dia ele vai aumentando. Quando o projeto gera caixa e faz uma distribuição, essa distribuição para o fundo ela é feita a título de amortização. Tá? Então, então, não existe essa separação entre, olha, a debênture agora fez um pagamento que é referente ao juro e a debênture agora recebeu um pagamento referente à amortização. Não existe essa diferença. O que existe é que todo juro ele é incorporado ao valor da debênture, depois todo o fluxo de caixa que a gente toma, que nesse caso serão os 90% para o ano de 2023, todo o fluxo desse caixa todo ele é feito a título de principal. Tá? Qual que é a consequência para o cotista do fundo aqui? O seguinte, né? Quando a distribuição que o fundo faz para os cotistas ela for menor
do que foi a rentabilidade contratada do investimento, que é um pouco do que eu mostrei naquele gráfico anterior, significa basicamente que naquele ano a gente basicamente distribui os juros e ficou mais um pouquinho. Se você tiver um ano que a distribuição for maior do que aquela rentabilidade, significa que você conseguiu abater um pouco do principal da debênture, tá? Então, acho que tem um pouco dessa lógica aqui de como é que funciona. Eu queria só aproveitar para pegar essa pergunta e esclarecer um pouco mais aqui, tá? Eu pego a próxima, então, olhando para frente, quais são os planos para aumento da liquidez do fundo, né? E conhecendo, obviamente, as dificuldades aqui de novas emissões no cenário de cote de mercado muito abaixo. Obviamente, nós queremos cada vez mais esclarecer o produto, né? A gente tem feito isso em vários fóruns, além do webinar, né? A gente tem procurado participar de eventos de listados, tivemos em alguns recentemente, fazer conversas específicas com grupos de investidores para que, primeiro, entendam a resiliência e a robustez aqui do nosso fundo e dos ativos onde a gente está investindo. Então, cada vez mais explicar melhor para que as pessoas entendam, né? Acho que esse é um grande tema, que esse é proativo nosso, a gente continua fazendo. Segundo, obviamente, é um tema mais reativo, mas a gente acredita que no momento em que a taxa de juro no Brasil começar a cair, e deverá acontecer no futuro próximo, ninguém tem bola de cristal, claro, mas a gente tem convicção que os patamares de taxa de juros que temos hoje no Brasil estão muito mais elevados do que as taxas de equilíbrio, né? Certamente, ou seja, a gente vai voltar a ter uma nova procura por esses papéis que estão aqui conosco, tá? E terceiro, e eu acho que é casado com as duas coisas que eu acabei de explicar, na medida que a gente enxergue boas oportunidades aqui, um ambiente mais adequado e que deve acontecer, né, também com a redução das taxas de juros, a gente poder crescer o tamanho desse fundo, trazer mais novas oportunidades, boas oportunidades para que a gente aumente o tamanho do fundo e, portanto, aumente também a liquidez, né? E, ao fazer isso, certamente a gente vai trazendo benefício para todos, tanto para os investidores atuais quanto para os investidores futuros, tá? Então, eu diria que, em resumo, esse é o que a gente está planejando aí para o futuro. Muito bom. Eu vou pegar mais duas perguntas aqui também, Marcelo, que são as seguintes, tá? A primeira aqui é um pedido para disponibilização dos resultados operacionais dos projetos, tá? A gente, as companhias, os projetos investidos são companhias sociedade anônima, então elas têm aí a obrigação de divulgação das demonstrações financeiras anualmente, tá? As companhias divulgaram as DFs aí bastante recentemente, então a gente pode mandar para vocês as DFs das companhias e a gente pode também separadamente discutir os resultados operacionais que foram divulgados recentemente, tá? Queria só passar essa informação aqui para o pessoal que pediu aqui os detalhes dos resultados dos projetos, tá? Tem uma outra pergunta aqui sobre risco de preço de energia, tá? O que acontece com o projeto se o preço da energia cair muito, tá? Esses projetos, eles são projetos que eles estão substancialmente contratados, tá? Em contratos de longo prazo. Então, significa que quase 90% da capacidade de geração desses projetos, ela tem um volume já fixado, tá? Com um comprador de longo prazo de qualidade de crédito muito boa, que é a CEMIG. Tá? Então, além desse volume ser quase todo o volume de geração, de capacidade de geração dos projetos já está tomado, ele também é um contrato que ele tem um preço que ele é fixo, tá? Então, os projetos eles têm pouco risco aí de flutuação no mercado no mercado spot, aí, ou no mercado do ambiente de contratação de curto prazo de preço de energia, tá? Tem um pedacinho da geração sim, que os projetos vendem no curto prazo, mas a maior parte, né, quase 90% da geração, é num contrato de longo prazo, tá? Então, acho que esse ponto é importante. Então, o efeito desse tema de preço de energia é bem pouco significativo para
para a rentabilidade e para a performance financeira do projeto, tá? Eu acho que tem também uma outra pergunta aqui sobre formador de mercado. A gente tem sim um formador de mercado para o fundo, tá? Então o fundo conta hoje com um formador de mercado, a gente discute os temas de liquidez do fundo de tempos em tempos com o formador de mercado, inclusive a gente tenta aí facilitar ao máximo para que investidores que têm interesse em montar posição no fundo consigam fazer esse investimento, tá? Deixa eu pegar essa última aqui. Quais os riscos do projeto que podem trazer perda permanente de capital para os cotistas do PIS? A queda do preço de energia elétrica futura traz algum risco? Eu acho que, com relação ao preço de energia, o Marcelo acabou de responder, né? Como nós mencionamos, os ativos estão totalmente contratados no longo prazo, né? E, portanto, com baixíssima exposição a preço de energia. Então, isso não seria um tema relevante aqui para o projeto, qualquer modificação no patamar de preço de energia. Agora, olhando para frente, o que pode ser um problema, tá? Que a gente não espera que aconteça? Os projetos manterem para sempre o nível de geração que tem hoje, né? Lembra que o nível de geração muito abaixo da média, né? Lembra que são ativos, né, que já operaram bem, né? São ativos que têm certificação de ventos e que deveriam estar gerando com base na média esperada de mercado e da certificação, né? O que está acontecendo é que tem um fenômeno específico acontecendo, que o Marcelo já explicou, né, que está fazendo que vente menos naquela região do Nordeste, e, portanto, gere menos, né? Mas o projeto tem contrato para, na medida em que a geração volte, contrato de venda de energia, que o faturamento também volte, né? Então, a nossa expectativa, e a expectativa do mercado como um todo, que atua em eólicas, é que todo esse processo de ventos, isso foi mostrado, ele seja cíclico. Você tem anos acima da média, anos abaixo da média, e no médio e longo prazo você gere o previsto, né? Então, é isso que a gente espera. Agora, para ser totalmente transparente, se por alguma razão o regime de ventos no planeta mudar e os ventos começarem a ser muito mais fracos, na média, aí sim, o que vai acontecer é que o projeto não conseguirá, no final, pagar toda a sua dívida. A gente tem, sim, mecanismos de proteção também, né, em cenários onde isso possa acontecer, então não é que a gente tem uma perda total do capital, pelo contrário, porque é uma dívida, né? Mas, sim, esse poderia ser um cenário que a gente não espera que aconteça. Então, portanto, é bem importante deixar bem claro que este produto ele é mais resiliente, muito mais resiliente, do que um produto que investe somente em equity no mesmo conjunto de ativos, né? Porque o equity você não tem a possibilidade de recuperar, na dívida você tem. Então, isso é muito importante para mostrar também a resiliência aqui deste produto, tá? Eu acho que a gente abordou todas as perguntas já. Não sei se teremos mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aí, Marcelo, quer pegar Vai essa? primeiro, Marcelo. Tem uma outra pergunta aqui, que é qual o nível mínimo de geração que o projeto precisa para ele se pagar, né? Se os ventos ficarem na média histórica, para que as debêntures sejam pagas sem problemas, né? Acho que, assim, para que a gente não tenha nenhum problema no recebimento das debêntures, a gente considera que o regime de ventos teria que ficar dentro daquela faixa que a gente mostra na nossa página de geração, tá? Com o projeto mais ou menos dentro daquele range que a gente coloca, dentro daquela faixa azul, daquele gráfico que a gente tem a geração mês a mês, a gente espera receber aí o valor das nossas debêntures ao longo da vida dela, tá? Se a geração tiver muito abaixo do que aquela faixa esperada, aí sim a gente pode potencialmente não receber todo o capital de volta. Aí, quando digo não receber todo o capital de volta, não necessariamente significa que o cotista ele vai perder parte parte do principal que foi investido, mas o que significa que o cotista talvez não vai ter o retorno de IPCA mais 6,5.
aquele retorno pode cair para IPCA mais 5, 4, 3, 2, tá? Mas não necessariamente vai perder 100% do capital, tá? Então, aí depende muito do que vai acontecer do ponto de vista de geração, tá? O que a gente sabe é que a geração de 2022, né, foi uma geração de fato muito abaixo do esperado. Isso aconteceu não só nos parques que o PIC investiu, mas também em outros parques. Se você olha de maneira geral as grandes geradoras eólicas, né, que são empresas listadas, quando você olha os relatórios de relação de investidores dessas companhias, elas vão falar que 2022 foi um ano mais difícil, mas se espera-se que em 2023 as coisas voltem, de certa forma, para a normalidade, tá? Mas especificamente sobre a pergunta aqui, com a geração dentro daquela faixa que a gente desenha, as debêntures tendem a ser pagas aí sem problemas ao longo da vida delas. Lembrando que aquela faixa que a gente desenha tem como banda superior o P50, né, que é a média esperada no longo prazo, e como banda inferior o P90, que é a média de longo prazo um pouco mais estressada, que é a probabilidade de ter aquele evento 90%. Então, se você estiver dentro dessa banda, entre o P50 e o P90, nós receberemos 100% da nossa dívida mais juros, né? Acho que isso é o que o Marcelo estava explicando. Se ficar acima, né, estamos super confortáveis. Se ficar abaixo, tem o risco de não ter o mesmo retorno, sim, mas aí sim ficar no retorno um pouco mais baixo. Nossa crença, e dado tudo que a gente conhece desse parque, desse projeto e desse setor, é que sim, esse projeto gerará no médio e longo prazo dentro dessa banda. Bom, pessoal, acho que agora não temos mais nenhuma pergunta. Bruno, alguma questão de ordem, alguma consideração? Acho que essas são as principais considerações. A gente já, acho que só complementando, um dos investidores aqui falou sobre o relatório, a gente já, olhando aqui no de abril, já tem as informações, o Marcelo pontuou bem, então todas as informações de balanço, e a gente está à disposição também, como sempre, né, via e-mail, via pice11.com.br, tem uma seção lá de Fale Conosco, a gente é bastante responsivo, sempre que vocês precisarem de qualquer informação. Sem mais a tratar aqui, muito obrigado pela atenção de todos, mais uma vez, boa participação dos cotistas, e nos vemos daqui a 3 meses por webinar, ou daqui a sempre é uma mensagem aqui de e-mail de distância. Estamos à disposição. Boa semana e bom feriado a todos. Maravilha, Bruno, obrigado. E queria de novo agradecer aqui a todos vocês que estão conosco, que estão confiando, ou seja, aqui no Pátria, neste produto. A gente, né, de novo, é muito confiante que esse produto vai entregar aqui os resultados prometidos no médio e longo prazo, e esperamos estar cada vez mais próximo de vocês, não só aqui esclarecendo, tirando dúvidas e mostrando, né, o que está acontecendo aqui no fundo e na performance dele, mas também para qualquer outra situação que vocês venham a demandar de nós aqui, do Pátria, de outros produtos e etc. E lembrando, os canais estão aqui todos disponíveis e que vocês já conhecem bem, tá? Prioridade total para nós é realmente trazer para vocês uma ótima experiência de investimento, com transparência, com objetividade, tá? Contem conosco nessa direção. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado aqui, Marcelo, Bruno, a todo o time de Relações com Investidores do Pátria também. Tá bom? Um grande abraço a todos.